teu servo diante de ti. Sabemos que já está preparado, Senhor, o banquete para esta noite. Papai querido, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração e tu venha usar ele como tu sempre tem usado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus todos dizem amém. Amém, igreja, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui presente com todos nessa campanha abençoada, Porta da Salvação. Nada melhor do que nós saber que vamos morar na glória, que lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, como foi lido aqui. E é tremendo, porque é uma campanha maravilhosa. Irmão, coloca diante da presença de Deus tua família, teus parentes, teus amigos, teus colegas, aquele que ainda não é salvo. Coloque nessa campanha, para que Deus entre com planos de salvação. Deus tem algo para fazer nesse lugar. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. É uma palavra bem interessante para o culto de hoje. Vai abrindo o texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Quero agradecer o pastor Marcelo pelo carinho, pela confiança. Conheci o pastor Marcelo através do pastor Michael. Nós congregamos juntos lá em Joinville, na Graça Abundante. E é uma bênção estar aqui sempre. É uma alegria. Teve semana passada, fechando a campanha. É uma bênção. E todas essas surpresas, uma bênção, maravilhoso. Um já serve a água, o outro já dá um abraço, e assim a gente vai indo na presença de Deus. Amém? Esse texto é interessante, porque porta da salvação, falamos de salvação muito no Novo Testamento. Mas quando a gente vai se aprofundar no Antigo Testamento, também tem palavra de salvação. Então nós vamos se aprofundar nessa abertura de campanha assim, em algo muito forte. Amém? Todos encontraram o texto? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 4. Então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Versículo 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10, para encerrar a leitura. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Amém? Amém. Podem tomar assento, por gentileza. É maravilhoso ler a palavra de Deus, pois quando nós olhamos esse texto, nós
compreendemos que há uma história muito conhecida sobre Naamã dando 7 mergulhos no Jordão. Mas quando nós vamos mergulhar ao texto para contextualizar um pouco, nós vamos analisar a história do profeta Eliseu. Nós vamos se deparar com Eliseu, um grande homem de Deus, realizando grandes feitos, grandes milagres, maravilhas. No capítulo 6, Eliseu ele faz um machado flutuar. Assim como nós olhamos também no capítulo 4, um capítulo anterior, a gente vê Eliseu, o próprio profeta, multiplicando o azeite na casa de uma viúva que toma vasos emprestados. E nós olhamos este homem como um sucessor de um grande profeta chamado Elias. E quando nós olhamos e se deparamos com esta situação, nós vamos ver Eliseu sendo procurado, mas de uma maneira diferente. Aonde que a terra está passando numa situação, o povo de Israel está passando uma situação aonde que não tem o controle humano, porque as tropas das Sírias estão em cima do povo de Israel. Momento de guerra, momento de caos, momento de colapso. Mas simplesmente Deus quer mudar a história do povo de Israel. E aí tem um chamado profeta Eliseu. A palavra de Deus vai falar que Naamã era um homem, o chefe do exército da Síria, e ele era muito renomado. A Bíblia até traz a memória que é um homem, um varão, um homem valoroso, porém leproso. É um homem de destaque, é um homem de virtudes, é um homem de seriedade, porém tem uma lepra, a que impede de viver a totalidade da vida dele. Aonde que lá fora ele está diante do exército e é um bom capitão, mas do lado de dentro ele é leproso, enfermo. Do lado de dentro, quando ele esconde ele guarda as suas armaduras, ele acaba se deparando com a lepra em seu corpo. Aonde quem está do lado de dentro acaba vendo que não condiz com o que está do lado de fora. Foi falado aqui sobre isso, irmão. Hoje em dia nós estamos vivendo um evangelho muito facilitado, aonde que muitas das vezes quer mostrar uma coisa onde não vive na ética. Ética é aquilo onde está no anonimato. A Bíblia vai mostrar Naamã, um chefe do exército, um homem de alta patente, mas estava enfermo, estava leproso, e estava numa situação aonde que ele não estava em sã consciência, porque estava enfermo, ele estava contaminado da lepra, e ele buscando recurso não tinha onde encontrar, porque tem coisas na vida que muitas das vezes não tem saída, foge do controle. Tem coisas que muitas das vezes podemos ganhar batalhas do lado de fora, mas estamos perdendo batalhas do lado de dentro. E aí é onde que Deus quer trabalhar. Não adianta, como o pastor falou aqui, apontar o dedo, sendo que eu tenho que olhar para dentro de mim mesmo e me examinar daquilo que é necessário. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que ele possa remover toda a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte, está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas o dom gratuito, é dom gratuito, é a vida eterna. Hoje eu vim pregar uma palavra de salvação nesse lugar. Entenda uma coisa: se tirar a palavra salário e colocar resultado do pecado, é a morte, a mesma coisa, porque o trabalho da morte, ela ganha um resultado que é a morte. Mas entenda uma coisa: quando Jesus vem, ele vem para dar vida e vida abundante. A palavra vai dizer que o ladrão vem a não ser para matar, roubar e destruir. O que isso quer dizer nos dias de hoje para a nossa vida aqui nesse culto? Que muitas das vezes o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele se levanta para matar projeto, para destruir sonho, para acabar com o casamento, para roubar os princípios e valores. Mas ainda tem uma palavra no teu coração da parte de Jesus, que é a palavra de salvação. Ainda dá tempo para salvar. A palavra vai dizer que Jesus, o Filho de Deus, ele veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Se tem algo perdido, hoje vai ser encontrado por Jesus de Nazaré. Você acredita nessa campanha na tua vida? Irmão, presta atenção. Naamã, um homem renomado, autoridade,
militar, mas ele não podia resolver o problema dele. Tem problemas que nós resolvemos para os outros. Naamã, ele resolvia o problema da nação da Síria. Ele era bem visto pelo rei da Síria. Historiadores falam que é Ben-Hadad, o rei da Síria, mas ele não consegue resolver um problema dentro dele. Às vezes nós crentes, buscamos resolver problemas lá fora, ajudando um, ajudando o outro, mas nós não conseguimos às vezes resolver os nossos problemas. E aí somos dependentes de Cristo. Verdade, Jesus. E aí somos dependentes de Deus. A Bíblia diz que as tropas das Sírias começam a recolher todo mundo e levam uma das escravas como serva para trabalhar na casa de Naamã. Ele fala, entenda uma coisa, tem momentos na vida que Deus ele não erra o endereço, ele não erra o ambiente. A Bíblia fala que a serva como escrava, ela vem como escrava da Síria, porque a Síria vai lá e toma, sitia, vai sitiando, vai cercando tudo Jerusalém e traz uma escrava e vai parar na casa de Naamã e vai trabalhar com a sua senhora. Mas tudo isso tem uma conexão, tudo isso, eita, mistério, tudo isso tem um propósito. Deus nunca trabalha sem propósito, não existe coincidência com Deus, mas existe propósito debaixo do céu e acima da terra. Existe um tempo determinado. Chegou o tempo de Naamã, não teve como correr. Ei, entenda uma coisa, chegou o tempo da tua casa, chegou o tempo da tua família, chegou o tempo do teu casamento. A porta de salvação, ela entra em todas as áreas da tua vida, seja ela profissional, seja ela financeira, seja onde Deus ele quiser trabalhar na tua vida. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11 que pela fé Abraão foi imputado como pai de multidões. Pela fé Enoque não experimentou da morte. Pela fé Noé salvou a sua família. Olha o detalhe, cada um em seu desígnio. Pela fé Noé salvou a sua família. Pela fé Abel agradou a Deus com a sua oferta. Entenda uma coisa, quando você começa a ter atos de fé, atos proféticos naquilo que você acredita em Cristo Jesus, ele começa a fazer acontecer na tua vida. Ei, entrou uma escrava na casa de Naamã, a Bíblia vai dizer, e esta escrava, ela começou a ver Naamã, não quem era aquele homem lá fora, aquela autoridade, aquele comandante, aquele chefe de exército, mas ela começou a ver as fraquezas de Naamã, ela começou a ver as falhas de Naamã, ela começou a acompanhar as lepras de Naamã, e ela viu que aquilo não era normal, aquilo tinha um propósito sobrenatural. Tem momentos que Deus coloca em ambientes diferentes para você entender, opa, Deus me colocou aqui não é à toa, Deus me colocou aqui é para salvar essa alma, é para ganhar essa pessoa. Ei, hoje é palavra de salvação nessa noite. Tem pessoa que salvou a casa, salvou a família, está na igreja, está tudo tranquilo, mas Deus não trabalha na tua individualidade, Deus não é egoísta, Deus ele trabalha no compartilhamento, ele começa a trabalhar em unidade. Hoje Deus ele trabalha transbordando amor através da misericórdia, aonde você, eita, mistério, aonde você libera teu coração hoje nesse lugar. A Bíblia fala que esta serva olha para a senhora dela e fala, ah, meu Senhor, se ele soubesse que há um homem naquela terra de Israel. Irmão, pensa comigo, a Bíblia fala que as tropas das Sírias estavam entrando em Jerusalém, tomando conta de tudo. Lá onde eles estavam bombardeando, era lá o lugar da cura de Naamã. Tem lugar que miramos em lugares onde que lá é a solução do problema. Naamã, ele olha sobre uma serva, uma escrava, mas que muda o destino dele, que muda o direcionamento da vida dele. Você fala de direcionamento aqui, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Tinha uma crente na casa de Naamã porque tinha um propósito de salvação naquela casa, e começava pelo cabeça. Deus é estratégico. Quando ele começa a trabalhar, ele vai pegando cabeça, porque ele pegando a cabeça fica mais fácil para todos vir junto. Todo mundo vem de arrasto, porque vem na
influência daquele, aonde é o líder, aonde aquele influencia. Entenda uma coisa, muitas das vezes, a escrava estava lá acompanhando Naamã, mas ela não entendia nada. Mas quando ela viu que o negócio fugiu da naturalidade humana, ela ofereceu algo diferente. Não foi um médico, não foi uma clínica, mas foi algo no endereço de um profeta. Entenda uma coisa, tem momentos que você vai no médico, não resolve nada, vai na mão do advogado, não resolve nada, mas quando Deus te dá o endereço da igreja, é lá o lugar do teu milagre, é lá o lugar da transformação, é lá o lugar da novidade de vida, para o teu coração nesse lugar. Tem alguém começando a entender a palavra de Deus hoje nessa noite? A Bíblia fala que esta serva dá o direcionamento. Ah, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel, Jerusalém, tem um profeta de Deus chamado Eliseu. Ei, esta senhora faz o Naamã saber do ato, do caso, e ela começa a dar a ele direcionamento. E ele vai ao rei da Síria e pede uma carta. Eita, mistério. E esta carta é direcionada ao rei de Israel. E ali começa toda uma trajetória. Tem momentos que Deus começa transições na vida onde não entendemos nada. Tem momentos que Deus começa a tirar a pessoa de um deslocamento, onde a pessoa está vivendo um dilema, mas lá não é o lugar onde ela vai morrer, porque tem projeto de salvação de vida e vida eterna. Tem momentos que a pessoa não entende nada e Deus começa a mudar os planos, porque Naamã ele estava indo até Israel para guerrear, mas de repente agora Naamã ele começa a ir para Israel buscar cura. Ele já começa a mudar o cenário da vida dele. Ele estava indo para ele estava indo para trazer o povo como escravo, mas agora quem estava escravo de Deus era ele, porque ele precisava de cura, e a cura ele dependia de alguém que estava lá no campo do inimigo, aonde que era o povo de Deus. Entenda uma coisa, quando Deus começa a trabalhar, ele trabalha de formas aonde não entendemos, ele trabalha de maneiras aonde não compreendemos, mas tudo leva ao propósito de salvação e cura e libertação à tua vida. Não tem, olha para Jesus, vamos um pouquinho para Jesus. Quando Jesus ele andava peregrinando na terra, ele operava a cura, ele operava a libertação. Lembra do endemoniado Gadarena? Quando ele passou de uma tempestade porque houve um levante naquele mar, e quando ele pisa na cidade de Gadara, a Bíblia diz que o endemoniado Gadareno ele solta daquele sepulcro, porque aonde a glória de Deus habita, os demônios têm que bater em retirada. Não existe palavra de salvação sem libertação. Tem que ter a transformação de vida. Hoje é algo passageiro, momentâneo, é uma massagem. Vem, canta trem, louvor, é uma máquina de fumaça, uma luzinha, está tudo certo. Não. Palavra de conserto, palavra de libertação é aqui onde cura. É a Bíblia Sagrada. Pode ter dois hinos da APA, pode ter um irmãozinho lá orando, que às vezes não sabe nem ler, e Deus está derramando fogo e libertando no meio da igreja. Deus começa a usar uma escrava, Deus começa a usar uma improvável, para começar a dar o endereço certo. Tem momentos que nós olhamos para os grandes, e Deus quer trabalhar com os pequenos na nossa vida. Eita, entenda uma coisa, Deus começou a mostrar para Naamã que não era do jeito que ele queria, mas era do jeito que Deus queria. Tem momentos que Deus quer trabalhar de formas que não entendemos, mas quando damos liberdade, compreendemos o poder de Deus na terra. Tem alguém entendendo a palavra de Deus? Glória! Maravilha! A Bíblia fala que Naamã chega até o rei de Israel. É tão interessante o texto, porque o próprio rei, quando recebe a carta, ele olha e fala: está arrumando uma ocasião contra mim, está arrumando uma articulação, porque o homem está armando até os dentes, o homem está preocupado porque está sendo ameaçado. As tropas da Síria estavam carregando todo mundo, mas de repente Deus estava mudando o plano que
que nem o rei estava entendendo. Deus estava mudando o plano porque tinha ali, eita, livramento para toda a nação. Tem momentos que nós olhamos, queremos livrar só o nosso lado, mas Deus quer livrar o lado de todo mundo. Ei, se olhar a Bíblia, você vai ver em Daniel capítulo 6, aonde que Daniel vai para a cova dos leões, mas ele vai porque é perseguido. Só que quando ele interpreta os sonhos do rei, o livro de Daniel vai mostrar tudo isso. Quando ele interpreta os sonhos do rei, todo mundo tinha um edito, aonde que até os magos, até os feiticeiros iam morrer. Ele vai lá e fala, me dá aí um tempo. Ele começa a orar, ele começa a buscar, e ele recebe a interpretação do sonho. E quando ele recebe a interpretação do sonho, nem o macumbeiro morre. Sabe por quê? Porque tem projetos de salvação. Deus vai te usar, é para ganhar macumbeiro, traficante, prostituta. Onde a palavra é de transformação, é de salvação através da tua vida nesse lugar. É campanha de porta da salvação sobre a tua vida. Tem alguém recebendo a palavra de Deus? A Bíblia fala que nós vamos chegar naquele lugar. O rei fala para ele, está buscando uma ocasião contra mim. Mas, eita mistério, eita, quando ele fala, notificou o seu Senhor dizendo assim e assim falou a menina que é da terra de Israel, porque ele não sabia. Então disse o rei da Síria, vai, anda e enviai uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata. Olha, presta atenção, 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Ele começa a se preparar na estratégia dele. Ele começa a pegar ouro, prata, pegar roupa, as melhores vestes, e ele começa a levar para presentear. Ei, Deus não quer barganha. Deus não quer que barganhe com ele. Deus não é troca. Deus não é a Kombi do troca-troca. Aqui tem Kombi do troca-troca. Eu peguei muito quando era pequena Kombi do troca-troca. Levava um vidro de conserva e trocava por um salgadinho. Quem lembra disso? Teve aqui? Irmão, com Deus não tem Kombi do troca-troca, não. Entenda uma coisa, com Deus é obra de justiça, é obediência e fidelidade. Amém. É através do amor. E o amor é a obediência direcionada a Deus. Hoje Deus está olhando quem é obediente diante da palavra do Senhor. Tem alguém obediente nesse lugar? Ele começa a levar, versículo 6, vamos lá. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo, e chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei a Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu, olha só, e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra. Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ele começa a mostrar que ele está olhando na naturalidade humana. Ele começa a olhar uma carta e ele começa a ver o cenário. Irmão, o cenário, ele deixa a pessoa cega, mas quando Deus entra na memória dos seus na terra, ele entra para salvar de uma forma que ninguém entende. Ei, o rei estava preocupado pela ocasião, achando que tinha que restaurar a lepra. Ei, a cura não vem pela mão de homem. Por mais que nós somos ungidos, como falou, uma consagração, pode orar, pode abençoar, pode santificar, mas a cura vem pelo autor e consumador da nossa fé. Ele não estava entendendo o mistério, mas de repente a Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer no versículo 8, sucedeu porém que ouvindo Eliseu, homem de Deus. O versículo 8 traz a exposição. Olha só, sucedeu porém que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes e mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Eita, rei de Israel, irmão. Rei de Israel era crente, mas estava incrédulo, desacreditado. Sabe por quê? Na hora da guerra, a tendência do ser humano é ficar fraco, é ficar com medo, e o medo paralisa. Eita mistério. O rei de Israel, ele fica com medo, mas tem um homem de Deus. Deus sempre vai colocar no meio dos nossos medos uma pessoa de Deus. Só que é forte. Deus sempre vai colocar no meio da nossa fragilidade uma pessoa de Deus. Na hora da prova, na hora do vale,
Vai o enviado de Deus te socorrer. Por quê? Porque Deus está ouvindo o teu socorro. Só que é muito forte, irmão, por isso que eu estou lendo, para mergulhar no texto. Deus sempre vai enviar um socorro do céu. Lembra de Gideão? Não tinha ninguém com ele, porque às vezes fica a pergunta, pastor, e quando não tem ninguém, quando eu estou sozinho? Quando eu não tenho marido, não tenho esposa, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho filhos, e aí, como é que fica? Aí aparece o anjo. Lembra de Gideão? Aí apareceu o anjo para Gideão. Gideão se sentindo o menor, isolado, querendo preservar o pão de cada dia dentro de casa. Ele sai e vai malhar trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é na eira, porque é campo aberto. Joga para cima, peneirando, vai caindo as palhas, vai separando, a farinha cai e tem toda aquela situação. E ele está lá no lugar improvável, mas lá é o lugar que Deus quer aparecer para Gideão. Tem lugares que é no isolamento que Deus aparece na tua vida. O anjo desce e fica sentadinho lá no carvalho, na beira do carvalho, olhando e observando Gideão ocupado. Entenda uma coisa, Deus não quer trabalhar com gente desocupada, mas quando você se ocupa com aquilo que te preocupa, que é a tua casa, teu casamento, tua família, o teu trabalho, Ele também trabalha para você, Ele também envia anjo para você, Ele também recorre por você, eita meu Deus, meu Pai, Ele também socorra. Quando ele olha e se depara com aquele anjo, o anjo fala: ei, Deus é contigo, varão valoroso. Gideão olha para ele e fala: eu não sou capaz, eu sou o menor da minha família, da tribo de Manassés, eu sou o menor da minha casa. Ele vai descendo degraus, ele vai se inferiorizando. É a mesma coisa assim: eu não sei pregar, não sei cantar, não sei falar, mas se Deus te chamou, Ele é contigo. Ele te dá valor na terra. Obrigado, Jesus. A Bíblia fala no 8 que Eliseu ouviu, não foram contar. Ninguém foi contar, ele ouviu. E quando ele ouviu, ele manda: deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. E aqui começa o desfecho da história. Eliseu participa da conversa. Olha que interessante quando a pessoa é de Deus, porque Eliseu é o profeta, e ele participa da conversa. Ele fala: ei, rei, deixa comigo, manda vir para ver aqui, que aqui tem homem de Deus. Está entendendo? Está entendendo o ataque? Está entendendo a ameaça? Está entendendo a perseguição? Nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem falou foi Jesus. Não foi o homem, foi Jesus que veio em carne, 100% homem, 100% Deus. Eita, irmão, quando Naamã ele começa a procurar Eliseu, ele para na porta da casa de Eliseu. E quando ele para na porta da casa de Eliseu, Eliseu nem sai de dentro de casa. Sabe por quê? Naamã era crente ou era ímpio? Crente. Naamã era ímpio. Naamã era chefe da tropa, certo? Naamã era chefe da tropa da Síria. Vai ter idolatria. Não tinha Deus. Naamã não tinha Deus. Só que é o seguinte: quando nós olhamos a história, ele chega na porta de um homem de Deus. É o ímpio chegando na casa de um crente. Vamos falar nossa linguagem. É o ímpio quando vem na festa de Natal e quer trazer cerveja, quer trazer churrasco, quer trazer a chocarrice, quer trazer a piadinha. Vem todo cheio de lepra. Eita, hoje é a palavra de salvação que quer salvar. Não adianta você dizer que é crente, lá fora tu é um calecão em vez de ser vaso. Eita, cara anda. Dizer que a vaso é fácil, agora vaso de honra é que é difícil. Porque muitas das vezes aparentemente parece que é de honra na terra, porque brilha que nem uma purpurina, mas pro céu tá virando desonra. Ei, entenda uma coisa: hoje Deus está trabalhando aqui em purificação, como foi falado na boca do pastor. Hoje é noite de purificação. Ei, quando Naamã chega com aquela carruagem, prata, ouro, roupa, chega com a grana toda, o profeta não está nem aí com isso. Ei, vamos ler uso de palavra. Ei, o crente de verdade não se preocupa
diz o texto, toda a sua comitiva, a sua galera, o seu grupinho, ele chega na porta do profeta Eliseu, e Eliseu não atende. O versículo 10 vai dizer que ele envia os mensageiros para dar uma direção. Tem momentos que não tem como acolher, tem momentos que não dá para receber, tem momentos que uma direção muda tudo, tem momentos que a orientação, a instrução, ela muda o rumo da história. Está aqui um militar, hoje eu vou te usar de exemplo. É um militar, sem instrução não tem execução na missão, não é? Eu fui bombeiro, sem instrução não tem execução na missão. Pode dizer que está instruído, mas quando executar a missão vai falhar, vai ser uma missão falhada. Eita, mistério, não adianta, irmão. E nós somos soldados em Cristo. Entenda uma coisa: Naamã, ele sabia guerrear na terra, mas não sabia guerrear no céu. Agora o profeta Eliseu sabia guerrear no céu. Eita, mistério. E sabia governar a terra, direcionada pelo que Deus falava para ele. Deixa vir Naamã na minha. Ei, eu vou botar ele no lugar dele, porque o profeta Eliseu estava com Deus. Mais forte é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ei, tu não entendeu? Pode vir macumbeiro, pode vir maçom, pode vir ameaça, pode vir perseguição, não vai adiantar, porque mais forte é Deus que está nesse lugar. A palavra é forte, é da autoridade de Deus que eu falo isso. Ei, a Bíblia fala, vamos de Bíblia. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás puro. Eita Jesus, aqui aperta, porque o profeta Eliseu, ele dá um direcionamento através dos seus mensageiros para ele ir até o Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, para que daí torne a carne pura e seja purificado por completo, seja limpo. Ou seja, ele estava perdendo até a carne dele, ele estava perdendo até a figuração dele, porque quando a pessoa fica doente, ela não fica bonita, ela vai debilitando, e aí aonde que tem que ter um homem de Deus, a campanha pelo pastor Ney, e aí Deus vai trazendo vida, aonde que era para ser maldição, aonde era para ser morte, porque é uma igreja unida, pastor. Ei, uma igreja unida tem testemunho de milagre para contar. Entenda uma coisa: ei, quando um não se dobra, quando um não larga, não abre a guarda, Deus guarda toda a guarnição. Deus guarda toda a tropa, Deus guarda a nação, Deus guarda o povo. Entenda uma coisa: hoje nesse lugar Deus está dando cobertura sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre o teu físico. Hoje Deus está trabalhando aqui, como o pastor Marcelo mesmo falou. Hoje é dia de purificação, é dia de cura, e hoje Deus está curando porque Ele não sabia onde eu ia pregar. Irmão, são 7, quarta-feira. Entenda uma coisa: a orientação, o direcionamento do profeta Eliseu foi dado o quê? 7 mergulhos, não foi 2, não foi 3. Então pega a visão hoje nesse lugar. Não entra na campanha para ficar 2 dias na campanha, não entra na campanha para fazer 3 dias na campanha. Se pegou, vai ter o fim. Seja um crente comprometido, porque Deus gosta de ver a tua responsabilidade. Meu Deus, Deus está trabalhando nesse lugar. Deus quer compromisso nesse lugar. Ele viu os mensageiros dar o direcionamento: 7 mergulhos no Jordão. Mas o texto vai discorrer aonde que Eliseu, ele dá o direcionamento e ele volta para dentro da casa. Ele não acompanha, ele não pega na mão. Olha só, ele não pega na mão e vai no Jordão. Ele não pega aqui na mão e vai no Jordão junto com Naamã. Tem coisas que não dá para carregar, se torna uma mochila espiritual. É comprar a prova alheia. Não é uma prova: Deus está mandando, eu vou fazer porque Deus está falando, eu vou levar porque Deus tocou no meu coração, porque eu senti na minha alma, então eu vou ajudar. Irmão, às vezes tu está entrando numa prova, uma sinuca de bico, às vezes tu está arrumando para-raio e nem sabe, porque é só para dar o direcionamento. Hoje Deus quer arrancar lepra, hoje Deus quer tirar a carnalidade podre. Não é a carne boa, a carne boa é saudável. Você faz uma faculdade, o intelecto humano
ele é saudável, mas agora quando está corrompido e contaminado é podre. Ei, hoje Deus quer trazer a carnificina para fora, Ele quer tirar aquele pus de dentro da inflamação dentro da tua alma. Hoje Ele quer desinflamar aquilo que está inflamado no teu coração, aquilo que o diabo contaminou para deixar podre no teu sentimento e nas tuas emoções. Hoje Deus está trabalhando numa purificação de alma. Naamã não era só a lepra, mas era um orgulho, porque o texto vai dizer que ele sai de lá com aquele direcionamento. Ele fala: eu achei que ele ia tocar em mim e orar, e a lepra ia sair. O texto vai dizer, e ele fala: oh, mas tudo bem, ele não orou, mas ele podia me indicar para ir para os rios melhores, porque Jordão é um rio, não é poluído, mas é um de barro turvo, aonde é marrom, obrigado, aonde que é escura a água e não é saudável, não é cristalina. Agora Abana, Farpá são rios de águas cristalinas, ele fala, e ele vai ir mudando as estratégias, mas ele recebeu um direcionamento. A Bíblia diz que aquele que está limpo se mais, aquele que está sujo se suje-se mais. Tem momento que tem. Quem conhece o Rio Cachoeira em Joinville? Quem conhece o Rio Cachoeira em Joinville? Agora imagina Naamã dando um bico dentro daquele rio. Meu chapéu, é verdade. Porque a sujeira que estava nele tinha que sair fora. Água e óleo não se mistura. Não tem como misturar. Então não tem como ele ir numa água cristalina, sendo que ele está podre. Ele vai ter que tirar naquilo que está sujo. Quando Jesus, o mistério aqui é forte. Quando Jesus, ele começa a dar o direcionamento para a mulher samaritana, o que ele fala? Se beber desta água, porque ela estava presa aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ela estava presa a uma religiosidade, por isso ela tinha 5 maridos e o sexto não era dela. Quando Jesus revela, o sexto não é teu. Ela fala: veja o que és, profeta. É o que Eliseu falou aqui. A profeta em Israel ainda. Jesus foi o 7º homem que apareceu na vida daquela mulher. Porque o 7 é perfeição e nós estamos numa campanha de 7 quarta-feira. Aleluia! É muito forte a revelação de Deus aqui. É uma palavra revelada. Eu não faço esboço, eu faço, não, eu venho na dispensação. Só que eu estou 2 dias de jejum para pregar essa palavra. E hoje, eu entreguei agora, eu preguei no culto à tarde, lá no Morro do Meio. Preguei à tarde, agora. Preguei à tarde sobre a viúva de Naim, sobre a porta da cidade. Aí Deus falou assim: eu ia pregar Rico e Lázaro, e o Senhor falou aqui de Rico e Lázaro. E daí eu falei: Senhor, será que é para mim voltar e pregar essa palavra? Deus falou: não, eu quero pregar Naamã, porque eu quero purificar. Aí ele começa a falar de purificação, ele começa a falar de cura, e Deus começa a trazer algo de limpeza, porque eu me conecto com a igreja, eu não preparo o sermão. Todas as vezes que eu preparo o sermão, Deus muda. O Gerson é minha testemunha, que ele vai nas agendas comigo. Ei, entenda uma coisa, tem momentos que Deus muda a mensagem, sabe por quê? Por causa do teu coração. Ele quer transformar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer fazer, Ele quer realizar, mas tem que ter compromisso. Ei, Deus estava provando Naamã. Aí tem a tropa do exército da Síria junto com Naamã, aonde que os amigos vão dizer: ei, chefe, já que estamos aqui, não dá nada. O texto vai dizer: se lança lá. O profeta falou, o homem de Deus falou. O texto vai dizer, é a mesma coisa assim, ó. Se estamos na chuva, é para se molhar. O que é um pingo para quem já está molhado? Me diz. Então eles começam a incentivar. Por quê? Porque Deus começa a trabalhar. Deus usa até um ímpio quando está vendo que o camarada está perecendo. Isso aqui é forte. Deus usa até um ímpio para incentivar para a mudança de vida. Se Deus precisar, Ele usa Faraó para enriquecer José. Pegou, crente? Ele usa o macumbeiro, Ele usa maçom. Não seja religioso. Ele usa, se for um ímpio, para te transferir riqueza, que é dinheiro. É que o povo se bloqueia em questão financeira. Não estou aqui para dar seminário nem ensinamento, não vou fugir da palavra, mas só para entender. Ele chega com ouro, prata e roupa. Eita!
Aqui dá uma aula financeiramente. Porque Deus prova quando a pessoa está na prova. Mas Eliseu, ele queria provar que ele não estava por dinheiro, mas ele estava pela unção de transformação, de cura. Ei, não vende Glória a Deus. a bênção que Deus te entregou. Deus, O teu marido, a tua esposa, teus filhos. Não vende para o diabo, não negocia o teu trabalho, não negocia as tuas finanças, não negocia a tua saúde, não negocia a tua santidade, não negocie com as ofertas indecentes, com as propostas do inferno. Hoje Deus está trabalhando aqui neste lugar. Eliseu olha só para ele, envia os mensageiros, não quer nem ouvir ele, porque conjecturando, trazendo aqui, se Eliseu se encontra com Naamã, ele ia dizer, olha aqui o que eu trouxe, mas ele nem aparece, ele nem dá as caras, ele não quer nem ver, porque ele já sabia que ia ter propostas indecentes, ele já sabia que ia ter ofertas do enviado, do Satanás. Tem momentos que não dá para meter a cara aonde não foi chamado. Entenda uma coisa, ele envia os mensageiros e ele dá o direcionamento para provar a fé de humildade na vida de Naamã. Ou a pessoa tem orgulho, ou a pessoa tem humildade. Ela não tem como ter os dois ao mesmo tempo, não tem como fluir água doce e água amarga da mesma fonte. Irmão, entenda uma coisa, se é humilde vai ser mais humilde ainda, se é orgulhoso vai se tornar orgulhoso mais ainda. Aí vem 7 mergulhos para aprofundar e limpar totalmente a pele dele. Entenda uma coisa, tem momentos que o mergulho está só no segundo e no terceiro, e precisa ir até o 7º. Hoje Deus está te levando em camadas mais profundas, mais intensas, porque é Deus que realiza milagres. Glória a Deus. Agora pensa comigo para começar a terminar essa palavra. Naamã, chefe da tropa, para ele é vergonhoso, por meio de todos que estão abaixo dele, sujeito a ele, subordinado a ele. Irmão, quando você está com alguém que é superior, que está te ensinando, é uma coisa, você faz, porque a pessoa sabe mais do que você. Mas quando você tem que, no meio daqueles que estão abaixo de você, se sujeitar, porque é Deus que te faz se sujeitar, é um sinal de humildade. Porque às vezes tem que descer um passo a menos para mostrar a humildade, senão é uma grande decadência. Ele estava num nível da vida dele crucial para a vida dele, porque ele ouviu uma serva lá na casa dele. Olha o mistério. E quando ele começa a descer, ele começa a ver o sobrenatural. A Bíblia diz que ele passa um mergulho, passa 2, passa 3, passa 5, passa 7. Quando ele fecha o 7º mergulho, a pele se torna como de uma criança. O texto eu não tenho tempo, mas olha o versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Irmão, não foi pela palavra de qualquer pessoa. Vamos lá. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço-te que te tomes uma bênção do teu servo. Por ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele, para que o tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã, olha aqui, presta atenção para encerrar a pregação: seja assim contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo, que é Naamã, holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Vamos lá. Nisso perdoe o Senhor a teu servo. Naamã, confessando o pecado: perdoe o teu servo quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Naamã, ele passa todo este cenário para no final ele se converter. Ele adorava um Deus chamado Rimon, que é o Deus da chuva e também dos trovões, que era uma idolatria dentro da Síria. Não tenho tempo de teologia, mas só para entender. Então ele estava preso a uma idolatria de chuva com trovão. Aonde que ele se limpa? No rio. Rio tem o quê? Água. Para combater o principado da idolatria. É muito forte.
É uma conexão. É muito tremendo quando nós olhamos. Porque Deus, Ele sempre vai bater de frente com teus medos, com teus traumas, com teus bloqueios. Ei, Naamã não queria passar o que ele passou, mas teve que passar para quebrar toda arrogância, todo orgulho, toda prepotência, toda soberba, para assim se tornar um homem simples e humilde de coração, onde que chega no nome de Deus e fala: ei, a partir de hoje eu adorarei o teu Senhor. Deus tem coisas grandes hoje nessa noite. Fique de pé, por gentileza. Deus tem coisas grandes hoje esta noite. Tem pessoas recebendo esta palavra que tem demônio de idolatria caindo por terra. Tem espírito maligno contra a tua vida caindo por terra hoje, porque hoje é noite de limpeza. Hoje é noite de purificação. Hoje é noite de transformação nesse lugar. E é cura na carne, no físico, é cura emocional, é cura psicológica. Irmão, a salvação só acontece para aquele que se aparece diante de Deus. Não é se aparecer aqui quando canta, não é só aparecer aqui quando prega, mas é se aparecer quando Jesus aparece para te encontrar. Ei, Jesus sempre está lá, basta você querer se encontrar com Ele hoje nesse lugar. Hoje a palavra de salvação neste lugar. Naamã era um homem perdido, mas aos olhos de Deus ele era um homem salvo, ele era um homem encontrado. E assim Deus quer encontrar pessoas aqui hoje neste lugar, aonde precisa ser trabalhado, e através da tua vida pessoas serão trabalhadas para o reino de Deus. Você pode dar glória a Deus? Oh, irmão, é tremendo. Eu vou orar pelo povo para entregar para o pastor Marcelo. Olha só esse jovem aí, o alemão. Isso, botou a mão na orelha, faz assim, tá me ouvindo? Isso mesmo, só para identificar. Deus está trabalhando. Tu mora em Garuva? Deus está trabalhando na tua vida, dentro dessa cidade. Olha o mistério. E é um mistério de Deus assim, aonde que Deus está trabalhando sobre a tua vida profissional. Deus está entrando num oculto, está fazendo um rebuliço. Dentro de 4 meses tu vai ver a novidade de Deus na tua vida. Deus não te trouxe aqui à toa hoje. Tu já tem chamado, tu tem propósito, tu é conhecedor da palavra. Na cama e é tão interessante que ele examina a palavra e ele fica assim, ó. Falou certo. Não, falou errado. Se o pregador for meia tigela, já era. Porque ele faz prova, porque ele é conhecedor da palavra e está certo. Não estou te expondo, tu está certo, tem que ser assim. O povo de Bereia era assim. Entenda uma coisa, Deus vai começar a trabalhar no rebuliço dentro desses 4 meses, varão. E tem mais, tem um chamado que não vai ficar parado. Tem um chamado de Deus sobre a tua vida, aonde que tu vai exercer, não adianta. Como foi falado aqui, eu não lembro quem falou. Ei, ninguém consegue correr de Jesus. Ninguém consegue se esconder de Jesus. Acho que foi o pastor Marcelo. Não tem como se esconder de Jesus. E deu o teu tempo. Deus está te trazendo para um alinhamento ministerial. Prepara, este ano tem grandes coisas para Deus fazer. O Espírito Santo de Deus vai te começar a revelar coisas. Vai começar a dar revelações, experiências, visões. Porque grande é o chamado. Tu vai pregar a palavra também. Deus está falando comigo. Hoje tu não veio aqui à toa. Deus está selando na palavra ao teu coração, porque tem confirmações que tu veio buscar da parte do Senhor e tu está levando. Pois prepara, Deus está derramando uma unção de blindagem sobre a tua vida neste lugar. Receba da parte de Deus sobre a tua vida. Esse casal aqui, eu quero ser bem objetivo. Esse casal aqui, ó, atrás dos irmãos, a de branco, a loira. Isso, olha pro lado. Vocês são o quê? Casado, quanto tempo? Olha só, Deus vai pegar, vai levar vocês num lugar. É família. Eu vejo parentes. Eu vejo vocês reunidos com parentes. E haverá um trabalhar de Deus. Eu não sei o mistério, mas tem uma pessoa que precisa de pedir perdão. Não é portiva, mas é uma pessoa. Está me ouvindo bem? É uma pessoa que ela precisa ser liberada. Ei, sabia que o perdão não entra no céu se não perdoar? Não é, pastor? São duas coisas. Ou eu tenho que liberar ou eu tenho que receber. Não tem. O perdão é a restauração do amor que existiu um dia. Eu dou hora de discipular para o obreiro, pastor, para líder, para membro. Irmão, entenda uma coisa.
Tem uma pessoa que precisa do teu perdão. Ela vai te procurar. Vocês vão estar numa mesa redonda. Lembra disso? Estou vendo detalhar uma mesa marrom. Esses dias lá em Joinville eu falei assim, mano, estou vendo um sub dentro da Câmara de Vereadores com o presidente Diego Machado. A advogada dele, eu falei, e ela era da Umbanda, nem sabia, depois que eu fui saber. E aí ela falou, eu falei assim para ela, eu vejo um SUV branco, e tu vai viajar para o exterior. E tem mais uma bênção que só Deus vai dar. Homem nenhum na terra vai dar. Mas é para tu ser surpreendido. Essa mulher aceitou Jesus. Olha só, ela comprou o carro e está indo para o exterior, para a Itália, que é o sonho dela ver aquela torre tortinha. E chamou no aniversário dela lá na câmera para mim fazer. Agora eles querem todo tem um dia do mês que é aniversariante, eles querem que eu leve a palavra. Por quê? Deus leva, gente. Está aqui na Bíblia, acabei de pregar. Deus te leva em lugares onde tem palavra de salvação. Ei, tu vai liberar uma palavra. Essa pessoa vai encaixar, porque é libertação para a vida dela. Lembra disso. Porque Deus vai te usar como canal de bênçãos. Amém. Vocês dois vão viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Tem pessoas que não queriam ver vocês juntos. Tem pessoas, se eu parar, sentar, conversar, vocês vão relatar. Teve pessoas que praguejou, teve pessoas que amaldiçoou, teve pessoas que lançou palavras de maldição, palavras proferidas para separar, que não ia dar certo, não ia virar em nada. Se eu sentar com vocês, tem histórias tristes aí para contar, que não era para ser assim, desta maneira, mas Deus, eita mistério, vocês verão a glória de Deus. Dentro de 2 anos Deus fará um grande rebuliço para a glória de Deus. Eu só sou um porta-voz, eu só sou um instrumento. Se Deus puxar da tomada já foi. Mas entenda uma coisa, Deus está usando a minha boca para transformar a maldição em bênção sobre a vida de vocês. Deus está revogando sentença nesse lugar sobre a vida de vocês hoje. Receba da parte do Senhor. O povo de Guaratuba, levanta a mão, quem é da de Guaratuba? Olha só, quando o pastor falou, aceitaram Jesus? Quando o pastor falou, eu não sabia, eu ouvia mar na testa dele, eu via mar, eu via a onda. Falei, Senhor, o que é isso? Em cima do teu cabelo, o primeiro aqui do povo que está aí no banco. Eu falei, Jesus, o que é isso? Daí o pastor falou Guaratuba, daí eu entendi. Tem um projeto de salvação na família de todo mundo aí, ó. De todos vocês. Vai vir, é igual casa de cupim. Bate, começa a sair um monte. Prepara. Na cama narava, soriando, da cama serra. Prepara. Não vai ficar só você, vai ter comitiva. Vai ter comitiva. E tem mais, vai ter que ir pro Jordão, mas não para tirar a lepra. Vai ter que ir pro Jordão para se batizar. Tá ouvindo, João Batista? Tá ouvindo, João Batista? Deus vai batizar gente aqui. Ei, o batismo, eu vou entregar uma palavra da parte de Deus. Começa a preparar teus obreiros. Porque o batismo nas águas vai dobrar. Vai dobrar de número de pessoas. Vai dobrar o número. Eita, Camaiúbi, de como a cama sonhando. E vai precisar estar todo mundo alinhado. Porque eita, mistério. Prepara. Vocês vão levar violão para beira de rio. Vocês vão levar carrom para beira de rio. Vocês vão levar. Eita, cama surianda. Porque Deus vai começar a fazer um rebuliço nesse lugar. É Deus. Você pode glorificar a Deus. Deus é bom. Eu quero orar por você. Estende a mão ao céu. O casal lá atrás já foi, né? Que apresentou a criança, já foi, né? Perdeu a bênção. Perdeu. Infelizmente, perdeu. Eu tinha um mistério para entregar para eles. Levanta a mão. Eu vou entregar para o pastor Marcelo. Senhor Jesus, diante do teu poder e da tua misericórdia, nós estamos aqui diante da tua presença, do teu poder. A tua palavra foi pregada neste lugar. Senhor, nós entregamos, Senhor, a vida do teu povo com todo o temor no coração, temor e tremor, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito e reverência, para que o Senhor venha selar esta palavra no coração do teu povo. Pois aqui oramos neste primeiro dia de campanha, para que o Senhor abençoe a cada um que está com o seu propósito. Pois tua palavra diz que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate na porta, a porta se abre. E eu tenho certeza que tem um povo aqui sedento pela tua palavra, um povo sedento pelo teu poder, pela tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus, aquele que está pedindo agora,
aquele que apresenta o seu plano, o seu propósito, aquele que busca, meu Deus, pelo teu reino. Vai selando com a tua misericórdia, agora batizando com o teu Espírito Santo, testificando dos dons espirituais, pois aqui oramos e clamamos pelo teu nome santo e poderoso, para que o Senhor conceda a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E você que acredita pode dar um amém. Adore a Deus. Senhor Deus e Pai, é o início, Senhor Deus, de 7 quarta-feiras, Pai. Hoje, Senhor Deus, nós podemos sentir mais uma vez a Tua presença. E hoje foi falado de purificação, aonde nós podemos alcançar purificação é no arrependimento, na renúncia, limpar aquilo, Senhor Deus, que eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que isso foi errado, mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós entregamos tudo isso agora, Senhor Deus, a Ti, porque o Senhor sabe como fazer. A gente se perde, Pai, mas o Senhor não. Então direciona, Pai, as Tuas mãos, o Teu poder, a Tua graça sobre a vida de cada um que está aqui nesse primeiro dia da campanha, Pai. O Senhor falou na boca do Teu profeta que é bom que todos comecem e terminem, porque quando nós queremos uma bênção, Pai, nós queremos e conseguimos, mas quando conseguimos parece que não precisa mais vir. Oh, Espírito Santo, ainda temos que ser gratos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que merece o nosso respeito, a nossa alegria, a nossa devoção ao Senhor. Papai, nós cremos que o Senhor é único, não há outro além de Ti, não há outro que pode fazer melhor e maior que o Senhor. Não tem, não existe, é somente a Ti, Senhor Deus. Então, papai, abençoa teus filhos, tuas filhas, todos que vieram aqui nessa noite, que vão debaixo da Tua autoridade para casa, em nome de Jesus, amém. Amados e queridos, antes de encerrar o culto, pode tomar assento um pouquinho, só vou dar uns recadinhos. Algo sobrenatural aconteceu aqui. O irmão Mário, Manéia, Deus fala, né? Como Deus fala. Quando Ele falou que vai multiplicar o batismo,